Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. A gente vai estar conversando hoje sobre como proteger o coração dos nossos filhos, com Kércia do Criando Filhos para o Céu. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente tratar desse assunto tão importante. Manda aí aviãozinho para outras pessoas para que possam estar com a gente na noite de hoje para conversarmos sobre esse assunto. Como protegermos os corações dos nossos filhos no mundo onde não existe certos e errados. Onde parece não existir, né? Certos e errados. E a gente vai estar conversando com Kércia. A live estava marcada para 7h30 e acabou que a gente teve um problema aqui. Eu tive um problema imprevisto e precisei remarcar. E com a graça de Deus, Kércia estava disponível e a gente conseguiu marcar agora para as 22 horas. Então ela está entrando e a gente vai estar conversando já sobre como proteger o coração dos nossos filhos em um mundo sem certos e errados. E aí, gente, aperta no aviãozinho, manda aí, convida mais algumas pessoas que você acha que podem ser abençoadas com esse conteúdo, para que a gente possa estar conversando aqui. Eu desativei os comentários, então se você tem alguma pergunta para fazer, manda para mim na caixinha de pergunta. Tenta não mandar perguntas muito grandes, porque né, no caminhar da live fica mais difícil a gente conseguir triar quando as perguntas têm muitos caracteres, tá? Então manda as perguntas lá e a gente vai estar abrindo de vez em quando para checar isso aí. Pronto, enviar aqui a chamada para a Kércia, para a gente poder começar. Oi, Kércia. Olá, rapaz, tudo bem? Paz do Senhor, maratonando aí nas lives, né? Uau, maratonei até no escuro hoje, aqui sem energia. Foi mesmo. Arrumei um lampião no início. Eu disse, mas vai, vou fazer. Mas tá certo, muito bom, aí nativa, né? Mas, Kércia, é um prazer te receber. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Para quem não me conhece, né, apresentando, meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa de Gabriel, mãe de Diego, Calma, Aimee, Natan e Eva, que né, Deus decidiu levar para si. E sou fundadora e diretora da Ecoprime International Christian School, localizada aqui em Aldeia, em Pernambuco. E a gente tem feito esse trabalho de formação de famílias cristãs. A gente entende que, quanto escola, nós somos chamados a caminhar com famílias que são chamadas por Deus a conduzir os seus filhos a Ele, a conduzir os seus filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo. E nessa caminhada, a gente acabou criando esse espaço de lives e de conteúdo no nosso Instagram e no meu Instagram também, para que nós pudéssemos ajudar famílias a entenderem a missão delas, não a partir de achismos ou opiniões, mas a partir do único lugar onde a gente encontra a verdade, que é na palavra de Deus. Então, amém. O objetivo dessa live é trazer, juntamente aí com Kércia, né, conteúdo bíblico, conteúdo, estratégias, né, a partir de verdades bíblicas. E é um prazer ter vocês aqui. Kércia, me fala um pouquinho de tu, me fala um pouquinho do trabalho que tu tem feito, incrível também aí, criando filhos para o céu. Isso. Então, me chamo Kércia, né? Tenho 45 anos, sou casada há 18 anos e tenho 2 filhos, o Jonatas com 9 e a Daniela com 7 anos, fez agora, né? Então, nós começamos o trabalho do Criando Filhos para o Céu. Eu até falei na live de ontem, de forma despretensiosa, nunca houve uma intenção de abrir um grupo desse. Na verdade, era um canal privado, né? Era um memorial afetivo que eu estava deixando para os meus filhos, colocando os devocionais, deixando ali um arquivo, né? E Deus foi levando para uma outra dimensão que virou isso, Criando Filhos para o Céu, e até mesmo o nome, né? Foi gerado em oração. Eu disse, Deus, já que é isso que o Senhor quer, me dá um nome, porque eu não sei para onde vai. E ali o Espírito Santo, na hora, me perguntou, o que é que você está fazendo? Né? Qual é o seu objetivo? Eu disse, criar meus filhos para o céu, para que eles retornem para ti, porque eles são teus, eles não são meus.
né? Eles são teus. Então, meu objetivo, e aí o Espírito Santo é isso, minha filha. Não tem mais delongas, sem mais delongas. Muito bom, Kézia. É muito bom nessas lives, porque eu tenho tido um privilégio de conversar com mulheres, né, que Deus, servas do Senhor, que Deus tem chamado aí para esse Glória a Deus. de instruir outras mães, né, na condução aí da maternidade, né, à luz do Evangelho. Mas, deixa eu ligar bem aqui pra vocês. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. A luz voltou ou tu ainda tá no lampião? Não tô no lampião mais, não. Não tô no lampião mais, não. Olha só. Voltou. Então, o tema da nossa live de hoje é como proteger o coração dos nossos filhos no mundo sem certos e errados. Eu queria ajustar isso no mundo que parece não ter certos e errados, né? E hoje a gente vive num mundo muito complicado, onde o tema da live, né? O certo parece errado e às vezes o errado parece certo, né? A gente tem vivido esses últimos dias uma situação muito como essa, né? Tipo, que reflete muito isso, que é o tema da nossa live, onde a gente traz a palavra de Deus, onde a gente trouxe a palavra de Deus como instrução para as famílias, né? E foi visto como um crime, como, né? E tantas outras coisas que foram faladas. E a gente vê que essas ideologias, eu não quero nem só me ater à questão da ideologia de gênero, mas ideias diversas que são contrárias à palavra de Deus, elas estão, né, assim, espalhadas por todos os lugares, por todas as mídias, né, sejam séries, Netflix, filmes, campanhas publicitárias, nos livros da escola, né? E eu estava até fugindo ainda desse foco, né, que a gente está aí rodando em ideologia de gênero, eu estava pensando na questão do desrespeito aos pais, né? É tão notório, por exemplo, essa ideia de que vale a pena desrespeitar os pais. Eu estava até comentando com uma amiga esses dias, ela falando assim de um desenho animado que era como se o filho ele desrespeitou o pai e ele viveu uma super aventura, né? Então, assim, coisas que vão bem pequenas, que às vezes parecem tão sutis, né? E que mostram... Pequenas raposinhas. Total. Pois é. Eu estava até vendo com minha filha esses dias também, a gente leu o livro Poliana junto. E aí a gente foi ver, ela ficou curiosa para ver a série. E na série tem um menino, não sei se você já tivesse a oportunidade de ver. Não. Tem uma família que tem um menino que ele é bem bonzinho. E o pai, ele parece ser o carrasco. E o menino super desafia o pai. E aí, para quem olha aquela cena, tipo assim, o programa todo ele leva você a achar massa o menino desafiar o pai, né? E isso você vê constantemente. Então, são ideias que vão entrando ali, né? São errados que vão parecendo certos, né? E vão entrando na cabeça dos nossos filhos por todas as vias, né? Que a gente possa imaginar. E aí hoje, a pergunta que a gente vai, né, responder hoje é como lidar com isso, né? Como proteger o coração dos nossos filhos, como blindar o coração dos nossos filhos contra esses ataques ideológicos, né? Esse ataque de ideias que eles estão constantemente recebendo. Eu queria ler um versículo antes. Está lá em Isaías, capítulo 5, verso 20 a 21, fala assim: ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O que nós temos Você me repete a visto... referência? A referência é Isaías 5, versículo 20 e 21. Obrigada. Ok. Então, como nutrir o coração dos nossos filhos, como proteger, blindar o coração dos nossos filhos contra as inverdades. Conhecendo a verdade é a primeira coisa. Então, eu poderia até chamar o nome dessa live, tirar o tema e colocar a verdade de Deus, ela é absoluta. À medida que nós, enquanto cristãos, e aí a gente fala para cristãos, gente, aqueles que creem em Cristo, porque cada um é livre para escolher, né, crer em quem quiser.
Mas nós, enquanto cristãos, nós cremos em Cristo. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é nossa, é a nossa referência, né? É o nosso escudo. Então nós estamos pautados, né? Nós estamos blindados por esta palavra. Mas o que eu tenho visto muito, e eu acho que muito dentro do cristianismo, dentro das igrejas, a gente tem se perdido, é porque entra nesse relativismo, né? No relativismo de não tem nada, né? Não é bem assim, olha só, eles são até bonitinhos desse jeito. Não é bem assim, você vê maldade em tudo. Esses dias, por causa de um post que nós colocamos lá, repostamos da Kátia, sobre animes, eles falaram assim, vocês veem demônio em tudo. Mas a grande questão não dá para explicar as coisas espirituais para quem não tem discernimento espiritual. Então, a nossa palavra é voltada a pais cristãos que querem que os seus filhos sejam a imagem de Cristo, né? Porque tem cristãos que não querem, relativo. É aquele que é relativo, é aquele que está em cima do muro. Pode falar. E terem a Bíblia, como você disse, como verdade absoluta. Porque se a gente vai dizer, eu acredito nessa parte da Bíblia, mas nessa outra aqui, eu acho que ele fez uma alusão a outra coisa. Exato. Fica difícil, né? Exatamente. O meu filho de 9 anos terminou de ler a Bíblia toda esse ano. Já está lendo novamente, já está terminando o Deuteronômio ali. Já está... lá vem ele. Só falar o nome dele que ele aparece aqui. Dá um oi. Oi. Olá! E nessa leitura, né, a gente sempre acompanhando, eu sempre perguntando o que Deus está falando com você, o que você entendeu, né, desse texto e tal. E aí, quando ele terminou, eu disse, Jonatas, vamos entender aqui algumas coisas, né? E fui explicando para ele que a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, ela se completa. Então, toda ela é necessária, porque chegou num período quando ele estava lendo as leis ali, né? Livro de Números, livro de Levítico, que é bem a questão judaica mesmo, das leis, das tradições. Ele ficou assim, cansado, ele não queria ler, né? E aí eu li um versículo para ele, né? A gente foi ler e disse, filho, toda a escritura é inspirada e apta para ensinar. Toda ela. Então não tem esse negócio de que não, eu vou ler lei e o que isso vai me ensinar? E aí nós começamos a fazer, no mesmo período que ele começou a ler o Velho Testamento, nós começamos a fazer também ali as devocionais, um roteiro para o culto doméstico, de cada capítulo do Pentateuco. E como, até eu fiquei surpreendida, cada capítulo Deus se revelava, até no meio das leis, era alguma coisa, Deus falava de uma forma surpreendente. E aí agora eu pergunto para ele está lendo novamente o Pentateuco, e aí quando ele está no livro de Números, acho que é Números, né, filho? E aí eu digo, Jonatas, e aí o que Deus falou com você? Gente, é exatamente o que eu falei no currículo, né? Ele destrinchou aquele capítulo. Deus vai falando com ele com relação às leis, né? Ao porquê que os judeus, aconteceu isso com os judeus e tal. Então, a nossa grande arma, né? E a Bíblia é essa nossa grande arma, esse nosso escudo de fé, é a palavra de Deus. Nós temos ali em nossas mãos, de um lado a espada, do outro o escudo, né? De um lado a espada, do outro o escudo, a mesma coisa. Então nós temos aqui um manual de instrução para os nossos filhos. Ele não é um manual preconceituoso, como muitas pessoas falam, retrógrado, antigo, sem base. Essa palavra aqui é mais viva do que jornal de amanhã, né? Está mais atualizada. Então, nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão vendo, assistindo, mas não é só isso. A Bíblia fala que eu sou carta viva. O que os meus filhos estão lendo em nós? Então, não adianta eu ministrar ao coração dos meus filhos, eu dizer para que eles leiam a Bíblia, ou para que a gente vá à igreja, mas em casa eu não tenho uma postura, né, de um verdadeiro cristão. Em casa eu não me posiciono como tal. Então nós temos que ter essa sabedoria, essa prudência, né, de buscar essa orientação de Deus todos os dias, a nossa própria mudança. Esses dias eu estava lendo um texto que eu tinha esquecido dele, na verdade,
se eu não me engano, em Tito, fala que as mulheres serão salvas pela maternidade, se elas permanecerem na fé e no testemunho da palavra. Se. Então, nós seremos salvas. Como se salva? Pela maternidade. Gente, quantas coisas... você é mãe, né? 4? 4 que você tem? Uau! Sim. E nós somos... Quantas coisas Deus já transformou em nós? Já nos moldou, já nos salvou, através da nossa perspectiva de maternidade, nossa responsabilidade enquanto mães, enquanto mulheres, pais, de mudar. Não, eu preciso mudar. Meu filho está me enxergando agora, eu preciso dar exemplo, eu preciso ser a referência dele, e ali Deus vai trabalhando conosco. Então essa maternidade, essa paternidade também nos molda, também nos transforma. Então esse moldar de Deus em nós, ele tem que ser recíproco, passando para a criança, passando para o adolescente, quem nós somos em Cristo. Qual é o grande problema hoje? Por que que as crianças e adolescentes não sabem mais quem são? Porque eles não são ensinados. Nós estávamos agora numa live com a Cassi, né? E ela falando sobre sexualidade. Ela é maravilhosa, completa. Então, assim, sugiro que vocês sigam. Uma mãe educadora. Nós somos um ser trino também, né? Corpo, alma e espírito. Nós precisamos, não, às vezes os pais são tão preocupados em dar um estudo bom, né? Um bom estudo, um bom curso de inglês, atividades físicas, eletrônicos, brinquedos, roupas, tudo que é relacionado a este mundo. Não que isso não seja bom, é bom, né? Eu também gosto de dar aos meus filhos, eu também quero proporcionar tudo isso aos meus filhos. Mas muitos pais têm se esquecido do primordial, que é ensinar a criança no caminho, que é inculcar valores e princípios, isso todos os dias, gente. Isso todos os dias. Não é algo para a gente cruzar os braços. Não tem como a gente negociar com o mundo, negociar com o pecado. Não tem mais tempo para isso. Então, enquanto nós relativizarmos a nossa maternidade, relativizarmos aquilo que achamos enquanto pais cristãos que somos, né? Dizer, não, mas isso aí não tem problema, tadinho, é criança, né? O que que tem ela vestir essa saia tão curta e ficar de barriga de fora? Olha o tanto que é bonitinha. Isso, né? A gente vai trazendo essa cultura para dentro do nosso lar. E aí, quando ela chega na adolescência, o pai vira para ela, menina, mas essa saia está muito curta, essa blusa está muito curta, só que não tem mais jeito. Porque lá atrás, né, você tratou aquilo com desdém, relativizou aquela situação. Então, nós temos... Queria só fazer um adendo a isso, que a gente tratar com adolescente é muito mais difícil, né, do que você tratar com a criança. É possível, mas é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, né? Mas, né, em Deus a gente pode todas as coisas, né? Exatamente. Mas realmente esse trabalho, eu acho massa, achei massa esse exemplo todo da criança, porque eu falo muito disso, né? Às vezes a gente acha uma besteira, a criança ali, né? A questão da roupa e da barriga e do comprimento do short e tal. Mas quando vai criando adolescente, né? Acaba... E é uma sexualização precoce, né? Então, são coisinhas, são pequenas coisas que a gente precisa, quanto pais, estarmos atentos para os nossos filhos. Ok, eu queria só voltar um pouquinho no teu discurso lá atrás, só para a gente pontuar. Por exemplo, primeiro, a gente falou sobre Bíblia como verdade absoluta. A gente falou sobre devocional. Me fala um pouquinho sobre essa questão da devocional. Do que é que tu entendes? Por exemplo, você falou que Jonathan está com 9 anos e está lendo a Bíblia pela segunda vez. Como é que tu entende essa questão da devocional? A partir de que idade deve se fazer? Porque é um instrumento de defesa, né? A gente defende mentira, instruindo os nossos filhos na verdade, né? Então, exatamente. Me fala um pouquinho sobre essa questão da devocional. Então, a devocional, ela tem que ser feita, né, desde o ventre. Quer dizer, o marido e a mulher que tem ali, são os dois, vamos dizer que os dois são cristãos, né? Eles já têm que orar juntos, né?
O casal tem que estar orando junto, o casal tem que sentar à mesa e conversar sobre as coisas do Senhor, né? Cultuar o Senhor junto. Ah, mas o meu marido não é, ou minha esposa não é. Mas se eu sou cristã, eu tenho que ter minha vida de devoção. O que é devocional? Devoção é aquele momento que eu tiro para ter um relacionamento de intimidade mais profundo com Deus. Porque o relacionamento, ele é constante, né? A gente ora sem cessar, caminha com o Senhor o tempo todo, mas nós precisamos priorizar um momento a sós com Deus. Isso é muito importante. Então, eu digo aqui que nós conversamos devocional com eles ainda no ventre. Então, quando eles nasceram, todos os dias a gente sempre fez o devocional. Então, todos os dias eles sempre ouviram canções para dormir, né? Fazíamos a devocional mesmo antes deles dormirem, lendo texto, orando, cantando. Hoje nós já colocamos isso mais como um culto doméstico, que é tão amplo, né? Que aí realmente é um culto doméstico. Então, no dia que, por exemplo, eu não estou bem, às vezes cansada ou sentindo alguma dor, e que eu não posso fazer, eles, mamãe, você não vai fazer, mamãe? Não faz isso com a gente, mamãe, né? Eles cobram. Então, não tem um dia que a gente não faça, né? Que a gente não faça com eles esse período. Por quê? Porque nós sabemos da importância dessa base. É a palavra de Deus que está sendo ali, ó, colocada na mente, nos corações, né? Quando a gente ora pelas questões pessoais deles, é quando eu pergunto, vamos orar pelo seu futuro esposo, vamos orar pela sua futura esposa, e ali a gente vai construindo tanto um processo de relacionamento íntimo com Deus, quanto um processo de conexão entre nós e eles. Porque hoje, meus filhos, eles vêm e contam tudo para mim. Às vezes coisas assim que ele pensa que é absurda, né? Ele vem e conta e eu, nossa, gente, aconteceu isso, tá, mamãe, mas só não acredita. E ele vem, me conta o que está sentindo. Por quê? Porque nós criamos essa ligação. Então o culto doméstico vai ficar não só como a questão de ensino, né? Não apenas isso, gente, é um processo também de memória afetiva que você vai estar gerando no coração dos seus filhos, de um laço de relacionamento, de conhecimento e conexão ali com seus filhos. Então, esse momento de devocional é muito importante. Ah, mas como fazer um devocional? Né? Então, às vezes é tão pouquinho. Aqui, bem no início da nossa página, tem até uma hashtag Devocional Criando Filhos para o Céu Oficial, que tem todas as nossas brincadeiras. Então, quando a gente ia falar de Adão e Eva, a gente deitou eles num papel craft, cada um se desenhou, colocou os órgãos ali, e pintou Eva, e pintou Adão. Então, fizemos uma devocional dinâmica. Então, utilizando dinâmicas, teatrinho, canções, brincadeiras, tudo isso naquele período da terna infância, né? Agora, eles não têm essa necessidade mais. E eles se habituaram a fazer o devocional. Então, eu não vou ter esse problema lá na adolescência, né? Por quê? Porque eu não vou... Eles já sabem que isso é um hábito. Então, às vezes, ele está aqui e não é nem que ele não queira fazer devocional, né, com a gente, não. Mas, às vezes, Jonatas, está na hora da sua leitura. Então, sozinho, a leitura dele, e depois a gente faz a nossa parte juntos. E aí ele quer fazer alguma coisa, ou assistir, ou fazer algo. Ah, mamãe, agora não, eu não gosto. Eu disse, filho, você vai ficar até você criar o hábito, né? Você vai aprender e você vai amar. Hoje você pode talvez ter essa dificuldade como muitos adultos têm. Mas quando você estiver na minha idade, você não vai ter nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Então, tudo isso tem nos levado a cada vez mais, né, ver que o culto doméstico faz parte dessa blindagem. Que a devocional faz parte desse processo de cobertura espiritual. Né? Quando Isaías, Jeremias está ali, quem vai reparar os muros? Né? Quem é que vai tampar as brechas? Nós somos reparadores de brechas, mas muitos e muitos pais não estão preocupados com isso. E eu não digo nem preocupados, sabe? Assim, eu esqueci, troquei seu nome agora. Andressa, cada outra live. Andressa, eu não digo nem preocupada com esse tema, mas acomodados.
acomodados. Então, nós temos que realmente despertar, enquanto há tempo, né? Despertar e sair desse comodismo, dessa morosidade e levar os nossos filhos a conhecerem Deus profundamente. Esses dias Pode falar. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, questão de prioridade. Né? Acho que, e até em relação a duas coisas. Prioridade em relação à questão do culto doméstico, né? Porque talvez a gente olhe para a nossa rotina e diga assim, ai meu Deus, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Né? Onde é que eu vou arranjar um tempo para a gente se reunir? Não tem, a gente chega e, né, é tanta coisa, é tarefa de casa e tudo mais. Mas isso é questão de prioridade, né? Quando a gente prioriza o reino de Deus, a gente ensina os nossos filhos desde pequenos a priorizar também, né? A buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e entender que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E outra coisa em relação à prioridade, em relação aos nossos filhos. Porque hoje o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, a gente trabalha 2 turnos, a gente chega em casa, a gente tem que dar conta da casa. Né? Então, assim, são muitas coisas e às vezes a gente acaba não conseguindo encontrar tempo para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, para checar, né, como é que eles estão, para instruir. Então, é uma questão de prioridade também. A gente precisa rever a nossa rotina para que a gente coloque cada coisa em seu lugar. Né? E biblicamente, entendendo biblicamente, prioridade é Deus, né? E aqui família, e depois é que vem o trabalho. Né? Então, a gente precisa entender essa prioridade para reorganizar a nossa vida, para cumprir essa missão tão linda que Deus nos deu, que é a maternidade, mas de tanta responsabilidade, porque são almas eternas que Ele nos deu nas mãos para conduzi-los a Deus, né, Messi? Então, deve pesar nos nossos ombros, né? Mas sabe por que que não há essa prioridade? É justamente por causa desses valores invertidos, né? O que é que tem se tornado mais importante? O importante é dar uma boa escola para o meu filho, é dar um bom estudo, é mandar ele para os Estados Unidos, né, para a Disney, alguma coisa assim. Então a gente fica muito envolvido na questão do trabalho. A gente sabe muito bem que tem muita gente que não pode deixar de trabalhar, né? Tem gente realmente que tem que estar trabalhando, é o marido, é a esposa, mas tem situações, e são várias situações, onde um ou outro, eles podem reduzir sim a carga horária, né, por causa dos filhos. Então, eu lembro de um amigo do meu esposo, há muitos anos atrás, quando a gente casou, e ele trabalhava dia e noite, era sábado, domingo, ele emendava, e era a noite toda, e aí meu esposo chegava em casa e disse, Kézia, fulano não sai de lá, e só fica trabalhando, é final de semana, e a esposa e os filhos estão em casa sozinhos, tal. Enfim, por fim, acabaram que se separaram mesmo algum tempo depois, mas não havia o desejo de voltar para casa. Né? As pessoas perderam essa alegria de estar em casa, o desejo de voltar para casa. Então, nós precisamos restaurar, né? Voltar às veredas antigas, restaurar aquilo que está perdido dentro de casa. Quando Jesus fala ali da parábola da dracma perdida, né? Ela se perdeu dentro de casa. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Né? As pessoas estão perdidas. Aquela mulher teve que acender uma lamparina e procurar aquela dracma ali, porque ela era muito importante, mas tinha sujeira naquela casa. Por onde essa sujeira entrou? Né? Tinha uma brecha, deixou a porta aberta, deixou a janela aberta. Então, nós temos deixado isso entrar na nossa casa e tomar a direção, a televisão, a internet, enfim, temos deixado isso entrar nos nossos lares. E aí, você falou uma coisa interessante, nós não temos tempo. Né? Mas para a televisão a gente tem tempo, para a internet a gente tem tempo para tudo. Então é a questão de prioridade. E se você não tem prioridade, precisa rever os seus valores, né? Aquilo que realmente ainda está no seu coração. Então são valores da palavra de Deus, são valores cristãos, são valores da família. Então, eles precisam ser revistos e voltarmos às veredas antigas, para que a gente recupere os nossos filhos. Eu até postei hoje lá um videozinho do pastor Hernandes, né, do reverendo Hernandes, falando que nós temos que tomar a rédea dos nossos lares, nós vamos perder os nossos filhos. É a igreja, a escola, são os pais, todos, né, precisam
estar comprometidos. E o papel da escola cristã, então, ela é fundamental nessa hora. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo pode estar numa escola, né, confessional, uma escola por princípios. E isso é uma pena, porque são escolas desse perfil que ajudam tanto, né, nessa construção dessa identidade, na construção de valores. E isso é muito importante. Então, não relativem, gente, não relativem a palavra de Deus, não relativizem aquilo que nós estamos passando hoje. Não, está tudo natural, tudo normal. Não é normal. Não é normal. O normal é o padrão que Deus deixou para nós, homem e mulher. Esse é o padrão. E os nossos filhos precisam saber disso. Esses dias meu filho perguntou tudo, né, sobre a sigla. E eu falei o que era cada uma, expliquei direitinho e expliquei o porquê do uso da bandeira, né, das cores, e expliquei tudo para ele, para os dois, na verdade, tive que explicar para os dois. E ele falou assim, mamãe, mas eu sou tão feliz sendo homem, tão feliz, mamãe, que um dia eu vou casar com uma menina. E eu disse, exatamente, meu filho, você é muito feliz sendo um homem mesmo. Você continue assim. Então, ali, a gente está construindo aos poucos esses valores, essa identidade. E aí, quando eu estava falando para ele, ele falou, virou para o pai dele assim, falou assim, papai, mas antigamente na Bíblia não tinha essas coisas, não. Aí o pai dele sempre existiu. Eu disse, João, você lembra da história lá de Ló, quando os anjos foram lá falar com Ló? Ele, meu Deus, mamãe, é mesmo? E eu disse, pois é, filho, é a nossa humanidade caída. E não é só esse o pecado, nós temos pecado, o nosso pecado é igualzinho. Uhum. É igual. Então, nessa hora a gente está falando sobre misericórdia, sobre graça, que é a mesma graça que nos alcançou, é a mesma graça que quer alcançar também cada uma dessas pessoas, que nós devemos tratá-los com amor. Ele tem um amiguinho que é filho de duas, né, de duas mulheres, tem duas mães, e eles jogam futebol juntos, e quando ele ficou sabendo disso, eu já sabia. E quando ele ficou sabendo disso, ele, mamãe, mas como pode isso? E aí eu respondi alguns questionamentos, porque ele não entendia como que ele tinha nascido, né? E tal, e eu tentei explicar da melhor forma possível. E ali naquela hora eu disse, você vai continuar brincando com ele vai continuar sendo seu amigo, você vai tratar ele bem, você vai tratar a mãe dele, as cuidadoras dele bem, né? E você vai ser gentil com elas e gentil com eles. E você é luz, você é sal. E eles continuam brincando. E esse menino agora vem aqui na nossa célula toda sexta-feira, já aceitou Jesus aqui, né? Então, é isso, é o O amor, importante é a gente né? ter esse espaço na nossa casa para instruir os nossos filhos, né, Kessia? Porque essa é a grande questão, é a responsabilidade e o direito é nosso de conduzir os nossos filhos, de instruir os Exatamente. nossos filhos em relação ao que é cada coisa, ao que existe lá fora e a como nós entendemos a partir da nossa cosmovisão de mundo, né? Exatamente. Por quê? Porque são os nossos filhos, né? Sim, São os nossos filhos e nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. O que tem, o que dá a entender não, o que está bem, né, claro. explícito é que, assim, nos colocam como preconceituosos, né, diante dessa situação. A grande questão é o nosso cuidado com as nossas crianças. Cada um faz sua escolha enquanto adulto, gente. Até eu, você, qualquer um pode fazer uma escolha. E assim, aquilo que a gente vai fazer entre quatro paredes só interessa a nós. Mas quando envolve as nossas crianças e a forma como eles vão saber sobre determinados assuntos, sobre sexualidade, nós é que temos, enquanto pais, que falar para os nossos filhos. Isso. Está Até, tu se sobre as lembra, nossas mãos. até uns anos atrás, existia propaganda de brinquedos, por exemplo, para criança. E foi decretado, né? Foi feita uma lei que proíbe, por exemplo, de se fazer propaganda para criança, justamente porque as crianças elas são muito influenciáveis. Então, se foi vetado propaganda para criança de brinquedo, imagina se tratar sobre sexualidade com crianças, né? Exatamente. Impedindo os pais de falarem ou distorcendo, né? Trazendo o conteúdo que se queira. Então, realmente é complicado e coloca a gente
num desafio ainda maior, né? Porque isso já é difícil tratar de tantas Exato. questões, né? Do coração dos nossos filhos, do pecado dos nossos filhos, da inclinação que eles já têm a fazer aquilo que é errado, né? Ainda com outras influências externas, torna ainda o nosso trabalho Exato. ainda mais desafiador, né, Casey? Exatamente. Então, a gente estava falando Exatamente. da verdade absoluta, a gente falou sobre a questão da devocional, da importância de se fazer o culto doméstico, de colocar isso como prioridade, de conduzir os nossos Uhum. filhos a fazer a sua própria devocional. Aqui, Cassie, a gente também faz desse jeito, né? A partir do momento que os meninos já começam a ler, já sabem ler, então a gente já instrui que eles tenham um momento individual deles, né? A gente tem o culto doméstico também, mas que eles tenham também um momento individual deles com Deus. E eu achei massa uma coisa que você falou, assim, às vezes não tem vontade, mas eu queria fazer outra coisa. Isso vai acontecer, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu mandei ele ler, mas ele não quis, né? E, olha, o nosso coração, né, é assim mesmo. A gente, às vezes, a gente é adulto, por mais que a gente entenda o quão bom é caminhar com Deus, às vezes a gente se atrapalha com a rotina, a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, né? Na nossa devoção. Imagina os nossos filhos que estão lá, né, tão mais imaturos nessa caminhada com Ele. Então, eles precisam desse nosso incentivo, dizer assim, não, filho, como que você fez, né? Senta aí, bora lá, faz a devocional, se organiza na agenda para ter esse momento com Deus. Exemplo, Exato. não é isso que a gente falou, quarto ponto, Isso. Não, volta aí um pouquinho. Você colocou o último ponto? devocional, Ah, o devocional devocional. individual. Exatamente. Vou entrar ainda nessa questão do devocional. Então, diz, É, alguns pais falam assim, né? Mas eu não vou obrigar a criança a fazer, ler a Bíblia, orar, eu não vou obrigar a ir para a igreja, eu não vou obrigar a isso. Gente, não é uma questão de obrigar, é uma questão de orientar, de dar direção, e você é autoridade. Você é autoridade. Mas eu tenho medo de lá na frente ele se desviar. Só vai sair dos caminhos do Senhor se ele não tiver referência, exemplo daquilo que eu estou pregando dentro de casa. Agora eu prego, eu falo, é bonitinho, eu ministro a palavra para eles, ensino aquilo, olha, não minta, não faça isso, e isso aqui não é bom para você. Aí lá na frente ele vai me ver fazendo o contrário. Então, aquilo vai entrar como uma falsa verdade no coração dele. Mas quando eu disciplino, né, levo essa disciplina, essa orientação para que ele busque ao Senhor, para que, por exemplo, meu filho já tinha vindo aqui ainda agora e disse assim, mamãe, é porque eu trabalho pela manhã. Ele, mamãe, você vai deixar o tablet? Eu disse, eu vou deixar num lugar escondido, ele tem uma horinha para brincar ali. Eu disse, eu vou deixar no lugar, e aí amanhã eu falo para a moça onde está, depois que você fizer seu devocional, tudo que você tem que fazer. Então, a gente tem que criar estratégias. Né? Hoje, quando eu cheguei, ele disse assim, mamãe, eu já li 5 capítulos, mamãe. Já entendi isso? Não sei o quê. Eu disse, é isso mesmo. É desse jeitinho. Então, assim, a gente obriga, vamos colocar assim, obriga os nossos filhos a tomar remédio quando está doente, né? A comer perfeito. porque não quer comer. Né? Aí para a Escovar o escola, dente, todo né? mundo obriga. Imagina seu filho virar para você e dizer assim, eu não vou mais para a escola. E aí? O que é que vai fazer? Claro que o pai vai obrigar a ir para a escola. Você não vai deixar, você não quer ir para a escola? Não, tá bom, não vai para a escola não, senão você vai ficar revoltado quando crescer. Não, a gente obriga a ir para a escola. Por que que eu não posso direcionar e dizer assim, é isso que você vai fazer? Enquanto você não fizer, você não faz outra coisa. E Né? eles E não ensinar sabem o que é também o melhor. amor pela palavra. Eles não sabem o que é melhor. Gente, nós também não sabemos o que é melhor para nós. Né? Por isso que a palavra fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos dele são mais elevados que o nosso, porque aquilo que nós vemos como natural, Deus vê muito além. Então nós precisamos direcionar os nossos filhos para esse sobrenatural, né? Para essa vivência espiritual. E deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Aqui tá Vai. muito quente, vocês estão aí para o sul, tá frio, né? Aqui tá quente. A gente tá no Nordeste, né? Aqui é sempre quente. Ah, você tá no Nordeste, é mesmo. É o pessoal do sul, de São Paulo, tá todo mundo com frio. Eu passo lá com o meu pessoal.
com a gola alta. Né? Eu vou estar aí no Nordeste dia 10. Que coisa boa mesmo. Recife, Porto de Galinhas. Olha aí, então tá aqui na terra. Venha bem visitar a gente. Vamos marcar. Então, sim. Pois é, Kessia, então eu acho muito importante isso mesmo. A gente precisa, quanto pais, nós somos autoridade, como você disse, na vida dos nossos filhos. E nós fomos chamados por Deus para instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar a partir da instrução bíblica. Então, se entendemos que a importância que Deus nos chama a nos congregarmos quanto povo de Deus, nós precisamos conduzir os nossos filhos à igreja e dizer, filho, você vai, não quer não, mas você vai comigo, porque Deus me instituiu autoridade sobre a sua vida e eu sei que isto é o melhor para você, né? Então você vai comigo, a mesma aplicação na devocional, né? Um dia meu filho estava chateado com alguma coisa, ele falou assim, mamãe, eu não amo a senhora. Aí eu disse assim, filho, meu amor é suficiente para nós dois, mas vai fazer o que ele pedir. Vai fazer o que ele pedir, não tem problema, meu amor, amo você por mim, não tem problema. Então, tá faltando muito isso, assim, dos pais se posicionarem, sem ter medo do que os filhos vão pensar ou dizer, entendeu? Quando nós fazemos com amor, com intencionalidade as coisas, com uma direção assertiva da parte de Deus, eles vão compreender. Eles vão compreender. Então, quando passa o período assim, da emborração, ele vem, mamãe, me perdoa, realmente só tem toda a razão. Eu disse, eu sei. Tadinho. Mas nós precisamos conduzir os nossos filhos a Cristo e blindá-los dessa forma. E essa outra questão, que eu até comecei a falar, é o testemunho. Se nós não dermos bom testemunho para os nossos filhos, eles vão ver em nós uma mentira. Você vive uma mentira. Eu não quero viver essa mentira. Eu não quero essa capa de santidade. Né? E é isso que muitos filhos têm visto. Né? Até filhos de pastores, filhos de líderes. Porque na igreja é uma coisa, quando é em casa é outra. Né? Quando é em casa é brigando, é gritando, ou é traindo a esposa, ou vice-versa. E são tantas coisas que acontecem dentro do lar que minam esse testemunho. Que tipo de testemunho é esse? Então, ou nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor e mudamos de vida a fim de dar testemunho, né, para os nossos filhos, porque eles são os primeiros que vão nos ler. Nós somos essa carta viva. Né? Eles nos olham todos. O que nós fizermos em casa, o nosso olhar, os nossos filhos já conhecem. Isso. Então, nós precisamos cuidar disso. Pode falar. Perfeito. Kessia, quando a gente fala de criação de filhos, né, o trecho mais marcante para mim é aquele de Deuteronômio 6, né, que começa no versículo 4 a 5, quando Deus diz, a primeira coisa que ele fala é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno, dela falarás, inculcarás os teus filhos sentado em tua casa. E aí ele segue. Mas a primeira ordem, a primeira coisa que ele diz é amarás ao Senhor teu Deus, porque não tem como a gente ensinar aos nossos filhos a amar a Deus se nós primeiros não o amarmos, né? E aí, a partir do nosso amor, porque segundo Jesus, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? E isso é o amor. Então, tá aí o testemunho, né? Exatamente. E a gente pode pegar um texto também, eu estava lendo esses dias, isso não tem nada com criação de filhos, mas Deus falou comigo tanto a respeito de criação de filhos, lá em 1 Tessalonicenses, do versículo, o capítulo 1, do 5, cadê? Alguns trechinhos, eu vou ler o versículo, parte do versículo 3 fala assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então Paulo orava continuamente pelas igrejas, pelos Tessalonicenses, pela igreja, né, que ele enviava as cartas, por toda a igreja. No versículo 5 ele fala assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder e no espírito. Como é que tem chegado o evangelho ao coração do seu filho? Será que ele tem chegado na gritaria, nas mentiras, ou ele tem chegado no poder e no espírito, através da oração? E no capítulo 2, versículo 11, fala assim,
Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Aí ele vai falando como o pai trata o filho, exortando, consolando e dando testemunho. Nós precisamos ter isso em mente, essa palavra, a palavra do Senhor, né? Ela é ao deitar, ao levantar, exortando, consolando e dando testemunho. É uma engrenagem, é uma engrenagem. Se faltar uma peça, essa engrenagem ela pode quebrar. Nós precisamos, e o óleo, gente, é o óleo do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Tem que estar nessa engrenagem, né, nos conduzindo. Então, em nós mesmos não há nenhuma sabedoria. Em nós não temos nada para oferecer, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos capacitar a sermos os pais que os nossos filhos precisam. O único problema hoje é que os pais estão se adaptando ao que os filhos querem, ao que os filhos desejam, não ao que realmente eles precisam. Né? Será que meu filho precisa de um videogame? Esses dias ele me pediu um. Eu disse, filho, você não precisa disso. E você não vai ter, porque isso não vai ser legal. Vai ser mais uma situação que nós vamos ter que coordenar aqui. Então, você não precisa. Então, porque você não precisa, você não vai ter. Então, ele não me cobrou mais. Né? Aí ele, mamãe, quando que eu vou ter um celular? Eu disse, quando você trabalhar e comprar o celular, porque celular é caro, tem que ter dinheiro para comprar celular. Mas por quê? Porque a gente está se adaptando a algumas questões. A gente quer ser o pai que os nossos filhos querem, não o que os nossos filhos precisam. E isso tem dado errado. Isso tem gerado filhos fragilizados, crianças fragilizadas, sem identidade, que qualquer coisa lá no futuro ele se quebra, né? Cheio de mimimi, não me toque, porque não aguenta uma pancada da vida, porque nós estamos dando tudo de mão beijada. Tudo. Então, claro, nós... Pode falar. Não, finaliza, Cássia, desculpa. A gente tem deixado de olhar para a Bíblia, né? Como você começou, como nosso guia, como a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? E a gente tem buscado em volta instruções de como nós devemos ser pais, né? E nós não vamos conseguir encontrar a orientação certa em nenhum lugar, porque as pessoas estão perdidas nos seus próprios achismos, na sua própria soberba, né? O único lugar onde nós encontraremos a verdade é nas Escrituras. Nós precisamos voltar, né, a Cristo. A gente está falando agora de devocional com os nossos filhos. Se nós queremos criar filhos para Deus, nós precisamos ter nossa própria devocional. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e buscar nela a solução e a resposta para as nossas perguntas em relação a como criar meus filhos, como falar disso ou daquilo, né? Não existe o beabá de tudo, mas existem princípios para tudo, não é, Kessia? A gente encontra os princípios na palavra de Deus para tratar todas as questões. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar o Senhor em oração. Né? Senhor, me revela, porque eu fico impressionada quando a gente vê os evangelhos e a gente vê a postura dos fariseus. Meu Deus, como é que pode? Eles viram Cristo, eles viram ele fazendo todos aqueles milagres, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Como é que eles não conseguiam ver? Né? E a gente entende na palavra que Deus precisa se revelar e a gente precisa clamar a Deus para que ele se revele a nós. Né? Para que nos ver de forma clara. Eu até falei isso numa live ontem, que é o nosso papel é ensinar, inculcar, ser exemplo, exortar, consolar, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos esse poder de convencimento e de conversão no coração dos nossos filhos. Então, assim, não traga isso como um peso para os seus ombros. A responsabilidade de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo não é sua, é de Deus. Então, qual é o seu papel? É ministrar ao coração deles dia e noite. Dia e noite. Usando de intencionalidade. Tá levando para o colégio? Vai ali conversando no caminho, vai explicar. Encontrou alguém que está precisando. Esses dias nós passamos e tinha uma pessoa, um pedinte na rua, né? E meu filho
disse assim, mamãe, olha, mamãe, aquele homem está procurando lixo, comida no lixo. Eu disse, filho. E aí ele virou para mim, mamãe, você não tem nenhum dinheiro aí, não tem nada para dar para ele? Eu disse, infelizmente eu não tenho nada aqui, nada, mas nós temos o Senhor e nós vamos orar por ele agora. É o Senhor que vai cuidar dele para a gente. Deus vai providenciar agora algo para ele. Então, ali foi um momento onde nós colocamos ali que nós precisamos confiar no Senhor. Então, isso é intencionalidade, sabe? Acontece alguma coisa em casa, nós estamos explicando, às vezes eu passo perto de um hospital e eu estou com eles, né? Já passei ali perto do hospital, e eu disse, vamos orar pelas pessoas que estão aí dentro, tem pessoas que estão morrendo, pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam de saúde, então nós vamos orar por elas. E esse período da pandemia agora foi também muito importante para isso, né? Para que eles entendessem o sofrimento das pessoas. Nós perdemos pessoas na família, eles entenderam o processo da morte muito bem, né? Perdemos pessoas muito próximas, muito queridas, tanto na família quanto na igreja. E tudo isso, no último que a gente foi, nós fomos no enterro, ficamos de longe, mas escutamos tudo que o pastor estava falando. E depois a esposa falou e os filhos tiveram um momento ali. E ele ficou muito impactado com aquele velório. Ele saiu dali tão tocado. E aí essa foi uma oportunidade para nós falarmos sobre, né, a vida eterna, para nós falarmos da volta de Jesus, para nós falarmos que aquela pessoa estava em Cristo, que ele aceitou Jesus ali no hospital, antes de ser entubado. Então ele ficou, mamãe, que bom que o tio foi pro céu, mamãe, que bom que ele aceitou Jesus, mamãe, e tal. Aí esses dias morreu uma esposa de um pastor nosso também, muito querido, e aí ele, muito preocupado com esse pastor, disse, mamãe, minha única preocupação não é com a pastora Lúcia, que morreu, né? Não é com a pastora Lúcia, mamãe, porque eu sei que ela está no céu, minha preocupação, mamãe. É o pastor Zaqueu se desviar. Ficar tão triste se desviar. E eu disse, meu filho, aquele ali é difícil. Então, a preocupação dele era com o coração do pastor, com o coração do esposo, né? Que ficou sem esposa, que ficou triste. Ele entendeu, como que ele vai lidar? Ele entendeu como que ele vai lidar com a tristeza. Então, é o tempo todo ensinando, a gente ter essa... Agora, a gente só consegue fazer isso se nós percebermos os nossos filhos. Se a gente conhecer o olhar, né? Se a gente estiver mais presente. Então, é muito difícil a gente estar o tempo todo fora e ainda assim conhecer, né? Essa intimidade deles. Então, nós precisamos estar mais próximos, sim, conversar, né? Saber como é que está o coração, como estão as emoções, o que eles estão passando. Essa conexão vai fazer muita diferença nessa transmissão de valores, nessa transmissão de conhecimentos. Perfeito. Mas voltar a sentar à mesa, né? Tem um grupo que fala sobre isso, né? Da importância de se sentar à mesa, de ter as refeições. Para a gente aqui é um lugar onde a gente faz isso, né? Pergunta como é que foi o dia, o que é que fez, como é que foi a devocional, vê o quê. Exatamente. Né? E faz aquela sabatina e cada um tem a oportunidade de contar um pouco, de compartilhar um pouquinho. E lembrando aí a questão do celular, né? Porque às vezes a gente tá na mesa e às vezes tá cada um no seu celular, né? Então, assim, não tem a menor condição, né? É a mesa com os celulares desligados. Aqui é proibido. Né? Pois é, concentrado, né? Um no outro é o momento ali de realmente de a gente compartilhar. Gente, a gente já viu aí, né? Várias questões. Questão de exemplo, né? Questão de como a maternidade também trabalha na nossa vida, né? E como a maternidade é uma missão importante que Deus nos deu. E dentro desse processo do entendimento dessa missão de maternidade, de paternidade que Deus tem nos dado, a gente trouxe o ano passado, Kessia, surgiu, né, no nosso coração, Deus colocou esse projeto no nosso coração, que foi o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que é um evento que a gente fez no ano passado, 100% presencial. A gente queria ter esse momento presencial para a gente, enquanto povo de Deus, estarmos com os joelhos em terra, orando pelos nossos filhos, buscando na palavra orientação para conduzirmos os nossos filhos a Deus, para torná-los cada vez mais parecidos com Cristo, né, através das instruções que Deus nos dá.
E foi uma bênção ano passado. Esse ano a gente está repetindo. É um evento sem fins lucrativos, cujo objetivo é justamente instruir famílias cristãs. Não a partir das nossas ideias, mas a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, a verdade das Escrituras. Então, se você quer saber mais sobre esse evento, acessa o nosso Linktree aqui na nossa bio. Você vai encontrar o CT. E aí lá tem todo o site com todas as informações para que você possa garantir a sua vaga e estar presente nesse dia. A gente tem sugerido, Kessia, que marido e esposa vão juntos. Porque às vezes quando a gente faz um curso sobre maternidade, e a gente entende o negócio, e aí o marido não fez, e aí tá em desacordo, né? Então fica mais difícil em casa. Então é importante que marido e esposa cresçam juntos, entendam juntos sobre a missão de vocês, no que tange ao filho de vocês, né? Para que haja essa harmonia e essa unidade na direção dos filhos em casa. E a gente teve tantas coisas interessantes no último CT, pessoas que tomaram decisões importantes, sabe? Marido e esposa ali, foi bênção do Senhor. E aí, por isso que a gente tem, né, desejado ter mais pessoas, mais famílias ali serem impactadas pelas verdades. E a gente vai estar esse ano recebendo o pastor Ted Trick e sua esposa, se Deus permitir. Uau! Né? Ele já está vindo aqui. Quem não conhece o pastor Ted Trick, ele é autor do livro Pastoreando o Coração da Criança, junto com sua esposa, e Instruindo o Coração da Criança. São livros, leitura obrigatória, né, Kessia? Para quem tem né, filhos, acho que são 2 livros, assim, fantásticos, extremamente impactantes, né? Então, a gente vai estar com ele e o tema vai ser esse. Como proteger o coração dos nossos filhos, né? A luta pelo coração dos filhos. E aí, pastor Ted Tripp, ele traz justamente essa questão do pastoreio, né? De como tratar o coração dos nossos filhos, que eu acho que é o grande desafio, né? Identificar o pecado, identificar qual é o pecado que ele está cometendo, né? Qual é lá dentro, e a gente conseguir entender qual a ferramenta que a gente vai usar, como a gente vai tratar, né? O orgulho, a inveja, a cobiça, o egoísmo, né? E todos os pecados que nós também, né, temos no nosso coração e os nossos filhos também. É o discipulado, né? É o discipulado todos os dias. E às vezes a gente nem vai compreender tudo que está no coração, mas Deus que sonda, que vê, Ele vai trabalhar, né? À medida que essas verdades forem plantadas, né? Eles vão se sentir confrontados pela palavra. E Deus vai fazendo, gente, é muito lindo quando a gente anda em obediência à palavra. Né? Quando nós andamos em obediência a Deus, aquilo que Ele quer, quando nos posicionamos diante da verdade absoluta de Deus e não relativizamos nada, Deus faz, Deus é fiel, né? Nós que somos infiéis, mas Deus Ele é fiel e Ele cumpre, né? Ele faz cumprir a sua palavra. Então, se Ele nos deu filhos para ser bênção nessa geração, eles serão. Creia nisso. Tem pais amedrontados com o futuro dos seus filhos, né? Ore por eles agora, viva agora, interceda, ensine, ande com eles. E o Senhor vai fazer o resto. Deus vai caminhar com eles. Primeiro que Ele é o pai deles. Então, essa nossa preocupação, a gente tem que tirar do coração, né? Porque nós não temos esse domínio sobre tudo. Verdade. Tá me dando aqui contagem regressiva de 1 minuto para poder fecharem a live. Então, queria só agradecer, Kessia. Foi um prazer ter estado contigo essa noite, né? Conversando aí sobre como proteger o coração dos nossos filhos. Que Deus continue te abençoando, continue te usando, né? Continue abençoando a tua casa, a vida dos teus filhos, né? Para a glória do Senhor. Amém. Viu? Amém. Muito obrigada. De nada. Gente, vocês todos, um beijo, que Deus os abençoe. Amém.